Sensação? O escândalo polaco-húngaro está despedaçando a diplomacia. A Ucrânia pode destruir o oleoduto Druzhba. A tensão está chegando ao ponto crítico. O comandante ucraniano Madiar está sendo brutal. Resposta: e a UE e a comunidade internacional estão seriamente preocupadas. Conseguiram proteger a segurança energética da região? Será que isso marcará o início de uma nova fase da guerra? Todos os detalhes chocantes a seguir na matéria. Olá, este é o Ucrânia Hoje, com você Solomia Dolik e as últimas notícias. Sensação. Esse escândalo pode despedaçar as relações polaco-húngaras e a Ucrânia pode destruir o oleoduto Druzhba. O ministro polonês lançou uma bomba e a Hungria está furiosa. Após a declaração do ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, que expressou esperança de que a Ucrânia possa destruir o oleoduto Druzhba, uma verdadeira crise diplomática explodiu em Budapeste. A Hungria reagiu de forma dura, chamando as palavras de Sikorski não apenas de irresponsáveis, mas também chocantes. Isso é um sério desafio à amizade histórica entre os dois povos e uma ameaça à estabilidade da região. Com sua declaração irresponsável, ele coloca em risco a histórica amizade polaco-húngara e a segurança energética da Hungria. A sabotagem do oleoduto não nos aproximará da paz, mas sim da escalada da guerra. Não vamos permitir isso. Após a declaração explosiva do secretário de Estado húngaro, a resposta não demorou a chegar. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, ridicularizou duramente seu colega húngaro, Péter Szijjártó, que tentou defender Putin e o Kremlin, o país agressor. Uma verdadeira guerra diplomática se desenrolou nas redes sociais. Radosław Sikorski está falando de um tribunal independente que, sob ordens de Donald Tusk, se recusou a extraditar o terrorista que explodiu o gasoduto. Corrente Norte 2. Sikorski, ironicamente, desejou sucesso aos magiares e enfatizou: sabotagem contra o agressor não é crime, é um ato de resistência. E quando Szijjártó afirmou que Sikorski supostamente confia em um tribunal independente, o ministro polonês não deixou isso sem uma resposta afiada. Lembrando sobre o tribunal que recusou a extradição do suspeito de terrorismo no gasoduto Nord Stream 2. Péter, eu me orgulho do tribunal polonês, que decidiu que sabotagem contra o invasor não é crime. Além disso, espero que seu corajoso compatriota, o Major Narik Madiar, finalmente consiga desativar o oleoduto que abastece a máquina de guerra de Putin e que vocês passem a receber seu petróleo pela Croácia. Em resposta às sanções do governo húngaro, uma retaliação brutal está vindo do comandante ucraniano Madiar. Ele aconselhou o governo húngaro a impor suas sanções. Distante. Ele publicou esta resposta ao governo húngaro em seu canal do Telegram. Enfie no rabo, senhor dançarino sobre ossos, suas sanções e restrições de entrada na Hungria. E eu irei à terra natal do meu pai depois de você. Na Hungria há húngaros de verdade o suficiente, e um dia você vai acabar pisando neles. E quanto às restrições de Schengen, não assuma mais do que você pode aguentar. Então, Robert Magyar Brovdi não se conteve. Ele acusou duramente o governo húngaro de verdadeira traição à Ucrânia. As mãos dos governantes húngaros estão manchadas de sangue ucraniano. Eu prometo lembrar disso. Magyar Brovdi acrescentou: é isso mesmo? As supostas ameaças à soberania da Hungria devido aos ataques ao oleoduto Druzhba, sobre o qual Szijjártó falou, é puro populismo para fazer barulho local. Ao se preocupar tanto com o oleoduto em Druzhba, vocês não estão defendendo a soberania da Hungria, mas sim seus próprios bolsos sujos, cheios de matéria-prima barata sob sanções, comprando a qual vocês contribuem para o aumento do dinheiro ensanguentado, que volta em forma de mísseis e drones Shahed contra cidades pacíficas da Ucrânia. E aí, choque. Será que a Hungria realmente ousou atacar a Ucrânia? É difícil de acreditar. Isso é uma vingança pela amizade? As cartas estão na mesa. A União Europeia ficou realmente tensa. O time fechou as válvulas. O que Budapeste está tentando alcançar e qual resposta Kiev está preparando em retorno? Não perca! Tudo isso a seguir na reportagem. Espionagem a favor de Moscou. Provocação por interesses pessoais. O trabalho desajeitado dos operadores de drones. A Hungria, em poucos dias, ao invés de explicar o que seus drones faziam no céu da Ucrânia, preferiu outra coisa. A velha tática do Kremlin, não estamos lá. Admitir isso publicamente, claro, não é do interesse do governo húngaro. No entanto, a história do drone húngaro na Ucrânia só está ganhando força, acumulando cada vez mais fatos novos. Um drone foi registrado. Há o respectivo deslocamento ali.
Aliás, eu pedi para mostrar isso para as pessoas, porque dizem que estamos inventando alguma coisa. Em resposta a isso, veio uma declaração oficial de Budapeste, dizendo que Zelensky está vendo fantasmas e que não houve nenhum drone. Ao que o nosso Ministério das Relações Exteriores apresentou não apenas uma acusação, mas a rota confirmada do drone húngaro e exigiu uma explicação sobre o que foi aquilo. Para os funcionários húngaros servos, a rota exata da invasão de ontem do drone vindo da Hungria para o espaço aéreo da Ucrânia. Nossas forças armadas reuniram todas as provas necessárias. E ainda estamos esperando explicações da Hungria sobre o que esse objeto estava fazendo no nosso espaço aéreo. Enquanto isso, nossos militares e analistas deram suas explicações. Sim, de acordo com uma das versões, a Hungria poderia ter organizado essa provocação como uma forma de se vingar da Ucrânia pelas explosões no oleoduto Druzhba. E isso não sem os conselhos do seu parceiro do outro lado do tubo. Eu tenho grandes suspeitas de que Orbán está simplesmente copiando a tática de Putin. Assim como Putin está lançando drones agora contra países ocidentais. Isso começou primeiro contra a Polônia. Agora vemos drones não identificados voando sobre alguns países do norte. Dinamarca, Noruega, Suécia. Também foram avistados no norte da França. Ninguém consegue entender que drones são esses, de onde eles estão vindo. Mais uma pista russa nessa história já foi encontrada por jornalistas investigativos. E isso com uma diferença de apenas algumas horas. A mídia húngara, controlada por Orbán, e a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, fizeram declarações praticamente idênticas. Dizem que, em resposta à invasão do drone, a Ucrânia agora enviará drones para a Europa, em particular para a Romênia e a Polônia. No entanto, esses drones serão russos montados a partir de peças de chales abatidos na Ucrânia. Em outras palavras, se algo acontecer no Ocidente com drones russos, saibam de antemão. Foi Kiev. De modo geral, pelo tom da propaganda, já que eles tentam minimizar suas ameaças, não descarto que possa haver algum ataque sério. Um ataque. Eu vi em algum lugar uma análise de como eles agem nas redes sociais, que os bots russos promovem a ideia não de que é preciso se proteger para dar menos à Ucrânia, mas sim minimizam o perigo desses ataques. Por isso pode significar que eles estão preparando algo mais sério. Mais uma das versões sobre o motivo de um drone húngaro ter vindo para a Ucrânia. Simplesmente trabalho de reconhecimento a favor de Moscou. Muitos especialistas militares observam que, dessa forma, são coletadas informações de reconhecimento, que simplesmente são repassadas ou vendidas para Moscou. Infelizmente, isso também é possível. E, infelizmente, já existem provas indiretas disso. Pois, após um incidente semelhante recente, durante o próximo bombardeio da Rússia, o ataque foi direcionado justamente para a Transcarpátia. Há provas confirmadas de que eles já haviam violado o espaço aéreo da Ucrânia anteriormente. Se isso for comprovado, o que acontece com eles? Naquela época, na Transcarpátia, eles miraram em uma empresa americana que produzia máquinas de café lá. Bem, eu acho que os elogios de Trump a Orbán vão mudar, e ele certamente terá que responder por isso. Zelensky também destacou que tal atividade de reconhecimento ao longo da rota do drone húngaro é muito suspeita. O presidente evitou acusações diretas. Mas não faltaram insinuações de que em Kiev todos entendem o que está acontecendo. É muito importante o que eles estão estudando. Isso é muito importante o que o espião húngaro está estudando no território da Ucrânia. Eu, basicamente, entendo o que é. E acho que eles estão fazendo coisas muito perigosas. Coisas muito perigosas, principalmente para eles mesmos. E quanto ao principal culpado da celebração? Viktor Orbán, após a discussão verbal entre nossos ministérios das Relações Exteriores, também decidiu fazer uma declaração. Embora teria sido melhor se ele tivesse ficado calado. A Hungria é membro da OTAN e da União Europeia. A Ucrânia já teria há muito tempo caído sem o apoio da OTAN e da União Europeia. Senhor Zelensky, com todo respeito, pare de nos incomodar. Aliás, vale acrescentar que, sem o apoio da União Europeia, a Hungria nem teria se levantado.
Já faz anos que o regime de Orbán existe exclusivamente graças aos subsídios da União Europeia. E quanto mais provocações vierem de Budapeste, maior a chance de a Hungria ficar sem esse apoio. E aqui não se trata. Um horror insuportável para o Kremlin. Os drones dos magiares atacam. Seus ataques são precisos como laser. A federação entra em pânico. Putin está em desespero. O caos cresce em todas as frentes ao mesmo tempo. Os aliados do ditador estão confusos. Até a Hungria sente a pressão. As apostas estão mais altas do que nunca. Nossas forças não param. Budapeste está sendo cortada de Moscou. A destruição só vai aumentar daqui para frente. Esses acontecimentos sob nossa proteção realmente impressionam. Não perca todos os detalhes a seguir. Quase 77 mil alvos russos foram atingidos, incluindo 18.500 ocupantes. Liquidado. Há uma crise de combustível na Federação Russa e loucura em Borchina. E todos esses resultados em apenas 100 dias de trabalho. O trabalho de Robert Brody, indicativo de chamada a Magiar, como comandante das forças de sistemas não tripulados. Todos os esforços do comando do agrupamento SBS estão concentrados em aumentar as capacidades justamente do ramo das tropas SBS, que foram completamente desperdiçadas no ano anterior, não importa por quais motivos, por quais razões, mas isso é um fato. O SBS está se tornando um fenômeno que influencia diretamente a linha de frente. Esse impacto foi sentido especialmente de forma aguda pelas refinarias de petróleo russas. Só em agosto, as forças dos sistemas de drones atacaram as refinarias russas 17 vezes. Quase um quarto da capacidade produtiva do inimigo foi desativada. Novamente, estamos falando apenas de agosto. Em setembro, os sistemas de drones também não pararam. O RF crise de combustível. Não tem gasolina em muitos postos na Rússia e em territórios ocupados. Nos territórios, ocorrem atividades essenciais que envolvem as comunidades locais e a gestão dos recursos naturais. Esses espaços são importantes para a preservação das culturas, o desenvolvimento sustentável e a proteção do meio ambiente, desempenhando um papel relevante na vida das pessoas e na manutenção da biodiversidade. Na internet, os ataques dos sistemas de drones já estão sendo chamados de sanções do Magiar, e os últimos atingiram não só a Rússia, mas também os fiéis serviçais do Kremlin, em particular a Hungria. Porque a amizade com a Rússia é uma má ideia. O oleoduto Druzhban foi atingido várias vezes e toda vez o bombeamento de petróleo era interrompido. O governo da Hungria ficou furioso, ameaçou a Ucrânia e até proibiu a entrada do próprio Magiar. Mas não dá para dizer que Brody ficou chateado. Na Hungria, há húngaros de verdade de sobra. E um dia vocês também vão enjoar deles. E quanto às restrições de Schengen, não assumam mais do que conseguem aguentar. O humor de vocês é estranho, e os agentes secretos nem estão no top 10, então por enquanto entrem na fila. E esses são só os resultados que dá para ver a olho nu. E depois há o trabalho diário, a eliminação dos ocupantes e seus equipamentos. Aliás, aqui também há sucessos impressionantes. Qual é o custo de abater um caro avião russo? Orion, um drone de reconhecimento de ataque foi abatido pela primeira vez em toda a duração de uma guerra em grande escala. O valor desse drone ultrapassa 5 milhões de dólares. Segundo dados de Magiar, a eficácia das forças de sistemas não tripulados aumentou 71% em comparação com maio do ano passado. E pode-se afirmar com certeza, isso é só o começo. Os ataques serão ainda mais frequentes.
Os russos vão ter que se acostumar com a falta de gasolina. Na Hungria é melhor esconder a amizade. E os ocupantes comuns devem lembrar que os drones estão de olho neles em todo lugar. E você, o que acha dessas ações? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo e fique por dentro das principais notícias comigo. Vem mais por aí. Nos vemos na próxima matéria.